Olá, hoje pela TV ADPF e a Delta nós vamos tratar de um assunto bem corriqueiro no nosso país, o combate à pirataria. Para falar sobre este assunto, eu estou com o convidado aqui, nosso entrevistado, o presidente do Ético e Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, Dr. Edson Vismona. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, uma satisfação estar com vocês. Bom, nossa primeira pergunta, né? Acho que é uma dúvida de algumas pessoas que ainda não entendem muito bem qual é o conceito de pirataria. Tem algum histórico assim que a gente possa explicar melhor? Na verdade, no Brasil, pirataria, sob o manto da pirataria, você tem uma série de práticas ilícitas no comércio. O contrabando, o descaminho, falsificação, contrafação. Mas, na verdade, um termo mais técnico, pirataria são os delitos contra a propriedade intelectual, contra os direitos de autor. E isso envolve download de filmes de forma ilícita, de música, software, livros, ou seja, todo o trabalho intelectual que não é respeitado com relação aos direitos desse autor se refere à pirataria. Mas no Brasil, a pirataria envolve todas essas outras práticas. É assim que a sociedade brasileira tem compreendido, mas é interessante fazer essa distinção entre o que é pirataria e o que são as outras práticas delituosas. Todas elas têm um objetivo comum: ganhar dinheiro e prejudicar o mercado, o consumidor e o erário. Interessante, né? Vou pegar até o gancho aqui que o senhor já me deu em relação à propriedade intelectual e o direito à informação. Qual que é a diferença entre os dois? Nada contra o direito de informação, ou seja, é um direito fundamental. Porém, no exercício desse direito, você não pode desconsiderar, infringir os direitos do autor, que é uma das bases até do próprio desenvolvimento. Hoje, cada vez mais, as nossas economias, as economias mais avançadas, elas cada vez mais se baseiam no direito à informação, né? A tecnologia da informação, na comunicação. Ou seja, esse é um grande avanço, né? A economia se desenvolve nesse sentido, a economia digital. E, nesse princípio, você tem que valorizar aquele que cria, que inova. Ou seja, uma economia fundada na inovação, se ela não valorizar, se ela não preservar os direitos de quem investe, quem inova, você não vai ter o desenvolvimento necessário, né? Ou seja, é um desestímulo à inovação, é um desestímulo à criação se você não preservar os direitos de quem cria, do autor. Isso é fundamental e há séculos isso ocorre, né? Então nós temos que prestigiar sempre a inovação, especialmente numa economia que avança cada vez mais para a área do conhecimento, né? Então é um fundamento a defesa dos direitos e a preservação de direitos em qualquer sociedade civilizada. E nós temos que ter essa compreensão e fortalecer esses mecanismos, mas estimular sim o acesso à informação, que é possível sem infringir direitos autorais. Ou seja, uma coisa não afeta a outra, não prejudica a outra. Você pode garantir e deve garantir o direito à informação, mas também, paralelamente, você tem que garantir os direitos do autor. Bom, e quais são as principais dúvidas que as pessoas têm em relação ao tema pirataria? Muitas vezes as pessoas identificam assim, que mal tem fazer o download de um filme. Né? Internet, né? Utilizar um site que disponibiliza o acesso a filmes ou a música, né? O mal é que você está pervertendo os direitos de alguém. Isso não é desejável. Ninguém quer que os seus direitos sejam violados. Você, eu, qualquer um de nós quer que seus direitos sejam preservados. Respeitados. O mesmo ocorre com o direito de autor, né? Ele quer, e tem toda a legitimidade para isso, que os seus direitos sejam preservados. Então, quando você se utiliza de um site ilegal para fazer o download desses filmes, dessas músicas, você está pervertendo, você está afrontando esses direitos. E o que é mais claro, né? Cada vez mais, você pode ter hoje, cada vez mais você tem acesso ao download de filmes e de música, pagando um preço muito razoável, nada muito caro, e você tem legitimamente, legalmente acesso ao conteúdo. Existem aplicativos, então não justifica sites, né? mais, é muito caro. Não é caro. Você já tem hoje, a indústria se preparou e entrou nesse mercado de forma a oferecer os seus produtos
a preços muito razoáveis, né? Por R$ 20 ao mês você faz o download de músicas até nos seus smartphones sem qualquer dificuldade. E com qualidade. E com qualidade e sem afrontar direitos. Isso é fundamental, né? E mais uma coisa, esses sites ilegais que permitem esse download gratuito, eles são portas para práticas, aí sim que a sociedade entende como nocivas, né? Nós já fizemos estudos sobre isso. Esses sites permitem o acesso a outros sites que veiculam pornografia infantil, né? Que praticam a pedofilia, ou seja, você é uma porta de entrada para essa deep web, né? Para essa parte da web que não é conhecida, que é criminosa. Então nós temos que ter consciência disso. Nós, ao fazermos esses downloads em sites ilegais, nós estamos favorecendo esses outros sites, que aí sim as pessoas entendem que são nocivos. Está tudo ligado. São práticas ilegais, ilícitas, que se entrelaçam em prejuízo do cidadão, em prejuízo da sociedade, da concorrência e dos direitos. E quando eu falo em camelôs, são produtos piratas que são comercializados ali? Nem todos são? Como que eu identifico? Essa eu sei que também é uma dúvida, né, dos cidadãos, uma dúvida minha também. A gente sabe que tem produtos ali, por exemplo, óculos, né, que não são óculos originais, vão prejudicar a minha saúde. Com certeza. E os outros produtos que são comercializados nesse local? Você pode encontrar nos camelôs produtos legais. Eu quero fazer aqui uma distinção. Nós não temos nada contra o mercado popular. Sim. O mercado voltado à baixa renda. Muito pelo contrário, incentivamos esses mercados, que eles se legalizem. Você tem hoje, por meio do SEBRAE, políticas de legitimação de práticas comerciais para o microempresário, pelo Simples. Você tem como formalizar toda e qualquer atividade. Então não se justifica a ilegalidade. O camelô pode então comercializar produtos populares, mas que não são falsos, que não utilizam a marca de outrem, né? Não violam o direito de outrem. E pode ser perfeitamente aceitável e até devemos incentivar isso. Eu acabei de voltar de Natal e lá a polícia me mostrou lá produtos têxteis de muito boa qualidade, que poderiam ser vendidos sem qualquer problema, com uma marca própria, uma marca regional, até intensificando o consumo regional, valorizando a indústria regional. Tendo um reconhecimento Só que maior, né? Um reconhecimento, ou seja, você consegue um nicho de mercado desenvolvendo a sua própria marca, né, regional. Compre aqui no Rio Grande do Norte, né, uma marca nossa, produto nosso, valoriza esse aspecto regional, né? Mas não, eles utilizam produtos até de qualidade e colocam uma marca falsa, né? Usam a marca de outrem, porque justificar, mas é mais fácil de vender. É claro que é mais fácil de vender, eu estou abusando de um direito, eu nem tenho esse direito, né? Eu estou abusando do direito alheio, eu estou me prejudicando o outro para obter uma vantagem. Isso é inaceitável. Falamos muito no ético, princípios éticos da concorrência. Né? Nós não podemos aceitar que para fazer uma concorrência, para ganhar dinheiro, você subverta a ética, esse princípio básico da convivência humana. Não podemos aceitar isso. E a coerência ética mostra isso, né? As pessoas aceitam a compra de um produto pirata porque tem uma vantagem inicial pelo preço. Sim. E esquecem que eles mesmos criticam a corrupção, criticam o erro dos outros. Então, o outro eu critico, mas eu pratico. Então, coerência ética é o que nós temos dito sempre. Nós temos que ter essa coerência. Eu não posso criticar o erro e praticá-lo, né? Então, a pirataria está nesta base ética que nós temos que valorizar junto aos nossos cidadãos, junto a esse conceito de cidadania. Então, a pirataria praticada nos camelôs ou nos grandes centros comerciais de produtos ilícitos, como nós temos em São Paulo, né? Shoppings 25 de março, isso é inaceitável, tem que ser coibido, porque são práticas que pervertem não só a nossa concorrência, mas esses princípios éticos que nós temos que preservar. E é possível, sim, você comprar produtos mais baratos, sem que viole qualquer direito. Então vamos estimular isso, né? Você tem, por exemplo, em Salvador, o Mercado Modelo. Sim, né? Conheço. Acho ótimo. Que é um mercado tradicional,
conhecidíssimo, um ponto turístico importantíssimo na cidade de Salvador. Várias vezes que eu estive lá, nunca encontrei um produto ilegal. Eu nunca encontrei um produto contrafeito, um produto falsificado. E você encontra de todos os produtos lá, Sim. sem infringir direitos. É isso que nós queremos. Faça o seu comércio, o ambulante, nos centros populares, mas sem infringir direitos. Vamos atender esses princípios éticos. Bom, doutor Vismona, qual que é a importância do trabalho da Polícia Federal no combate à pirataria? Como é que o senhor enxerga isso? É fundamental. A Polícia Federal, ela atua nas nossas fronteiras, coibindo os crimes de contrabando e descaminho. Muitas vezes o produto pirata, ele é fruto do contrabando e do descaminho. Ele vem de outros países, já vem falsificado, ou ele não vem com a marca, mas é colocada a marca aqui, uma esperteza de quem atua nessa área criminosa, divide a mercadoria da marca. E aí aqui ele acopla a marca ao produto. Mas muitos desses produtos vêm por meio do contrabando, por meio do descaminho. Então a ação da Polícia Federal é fundamental para combater esses delitos. E nós defendemos sempre que a ação nas nossas fronteiras seja valorizada, que o profissional que atua nas fronteiras, Polícia Federal, a Receita Federal, recebam as suas diárias, as suas gratificações, porque sem isso você não vai ter os meios necessários para coibir um crime cada vez mais organizado e sofisticado. Um alerta que nós recebemos da Polícia Federal e é uma verdade. O crime organizado está tomando conta das nossas fronteiras. Então é essencial a ação, a capacitação, o apoio ao trabalho da Polícia Federal nas nossas fronteiras. Isso é uma meta que nós temos perseguido. Os crimes de contrabando, eles têm crescido ou diminuído? O que o senhor tem visto assim com o passar do tempo? Eles têm crescido, infelizmente. Infelizmente. Por conta da falta de apoio aos nossos agentes que atuam nas fronteiras. Ou seja, a fronteira ela está sofrendo esse ataque de organizações criminosas. Por quê? É um crime altamente lucrativo. É um crime que a sociedade, de certa forma, não vê como um problema. Isso é uma situação que beneficia o criminoso. Todo criminoso não quer que as suas práticas sejam identificadas, evidentemente. Certeza, né? Ele quer ficar na penumbra. Sim. E o contrabandista consegue isso. Né? Então, é uma prática que cresce, é altamente lucrativa e tem um sentido de impunidade. Ou seja, na lógica econômica, baixo risco, alta lucratividade, isso é um grande incentivo para a ação dos criminosos de forma organizada nas nossas fronteiras. Nós temos que articular os nossos esforços de polícia, de receita, de defesa, porque nós estamos defendendo não só a fronteira, é uma questão não só econômica, mas também de segurança pública. Quais são os itens assim no topo da lista de contrabandeados? Cigarros, de longe. 67% do contrabando no Brasil é cigarro. É cigarro. Aí depois você tem roupas, tênis, óculos, cresce cada vez mais, o que é muito preocupante, medicamentos, eletrônicos, computadores, mas defensivos agrícolas, enfim, é uma pauta grande essa de produtos que vêm pelo contrabando. E isso vem mais do Paraguai, nessa região de fronteira, ou tem alguma outra região em que incide mais o contrabando? O Paraguai, com certeza, é uma grande fonte Sim. de produtos contrabandeados, especialmente porque a indústria do tabaco é muito desenvolvida no Paraguai e esse percentual altíssimo de contrabando de cigarros vem do Paraguai. O Paraguai fabrica cigarros, fabrica 60 bilhões ao ano. Nossa. E consome talvez 2, talvez 3. O resto é exportado por meios lícitos, mas muito por contrabando e para o Brasil. Hoje, 30% do mercado brasileiro é dominado por produtos paraguaios contrabandeados. O cigarro paraguaio tem 30% no mercado nacional, o que é um escândalo. Para vocês terem uma ideia, a marca líder do estado de São Paulo, o maior mercado brasileiro, o líder do maior mercado brasileiro é contrabandeado. Por conta do alto imposto, mas os impostos foram aumentados em 140% nos últimos 4 anos. Então, uma alta significativa, desproporcional e concentrada num período muito curto. O mercado não absorveu isso
e o ilegal cresceu. O ilegal cresceu 9%, o legal caiu 8%. Então nós estamos perdendo o mercado para o contrabando. Isso é inaceitável, porque a evasão de recursos, a sonegação, é o prejuízo para o consumidor, porque esses produtos não são de forma alguma controlados pela Anvisa, e perde a concorrência e perde o consumidor. Então perdem todos com esse consumo de produtos contrabandeados. É isso que eu ia até perguntar, né? Porque geralmente quando eu converso com as pessoas assim, eu até pergunto, o que você acha da pirataria e tal? A pessoa, mas não acontece nada comigo, eu vou comprar uma coisa mais barata, eu vou ter aquele produto, aquele item que seria muito mais caro eu comprá-lo, né, de forma legal. Então, elas não entendem muito bem o risco, a consequência que isso traz a médio e longo prazo também, acredito eu, né, doutor Vismona? Voltamos à questão ética. Né? Ou seja, aquilo, eu pratico o errado desde que eu levo vantagem. Eu não posso praticar o errado em nenhuma hipótese. Né? Para levar vantagem às custas do outro, do direito do outro, eu não devo fazer isso. Isso é princípio ético. E aí esse é o problema, né? O criminoso, ele se aproveita desse conceito, né? Desse conceito ético deturpado. Ele se aproveita disso, não causa prejuízo algum, que mal tem, o camelô está lá praticando uma atividade profissional, está sustentando a sua família. Sim, mas tem uma estrutura criminosa por trás. E ele está alimentando aquilo. Esse camelô não faz o contrabando, ele vende o contrabando. Ele também comete um crime. Mas a estrutura que está por trás, fornecendo esses produtos, a qualquer hora, a qualquer tempo, é uma estrutura sofisticada. A prova disso é que quando a Polícia Federal faz a apreensão, ou a Polícia Civil, ou a Receita, faz a apreensão de produtos ilegais, em um determinado estabelecimento, ou em um camelô, ou numa rede de camelôs, no dia seguinte volta tudo. Porque o fornecimento de produtos está garantido por essa estrutura que está lá atrás. Né? E que alimenta o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o trabalho escravo. Isso as pessoas não veem. Né? Então precisamos alertar. São questões todas entrelaçadas. Essas práticas criminosas estão entrelaçadas. É um sistema criminoso que está por trás desse comércio que gera bilhões de reais. Ou seja, não é algo inocente, não é algo pequeno, e as pessoas, não entendendo isso, favorecem essa prática criminosa em prejuízo da própria sociedade. Qual que seria a raiz do problema? Há um único motivo? Não, são questões complexas. Né? Nós temos uma alta tributação no Brasil. Ou seja, qualquer margem, especialmente os produtos mais altamente tributados, cigarro, combustíveis, qualquer prática ilícita que repercuta no preço, no não pagamento de imposto, isso tem um efeito imediato na concorrência. Então a concorrência ilegal ganha muito com essas práticas, ou seja, a tributação no Brasil é muito alta, mais do que isso, é muito complexa. Né? Para você cumprir as obrigações tributárias, você precisa ter uma estrutura contábil. O cidadão brasileiro tem que ter contador para qualquer coisa, porque nunca sabe se está cumprindo acertadamente determinada obrigação. Então, é muito complexo. Nós temos que trabalhar com a simplificação tributária. Essa é uma forte razão para, uma das raízes para o crescimento da pirataria. Ou seja, é a demanda. Nós temos que combater a demanda. A demanda é a questão tributária e a conscientização dos nossos consumidores. E a oferta, e também é outro problema na nossa raiz. As nossas fronteiras não estão sendo bem fiscalizadas por falta dos meios adequados. Né? Nós precisamos fortalecer o controle das nossas fronteiras. Isso é uma visão estratégica que, felizmente, o governo tem dado nota de que isso vai acontecer, que isso é uma visão que já o governo incorporou. Oxalá isso se traduza rapidamente em ações concretas, de apoio à Polícia Federal, à Receita Federal. Isso é fundamental. Então, na raiz da pirataria está isso. A complexidade tributária, a alta carga tributária, a falta de conscientização da sociedade dizendo que isso é um mal, e a questão das nossas fronteiras, da facilidade com que esses produtos entram no Brasil sem um maior controle. Na verdade, nós temos que defender o mercado legal brasileiro. O mercado brasileiro é um patrimônio, né? É um patrimônio de todo o país. Nós temos que defender esse mercado, e esse também é um tema que nós sempre temos ressaltado. O senhor acredita que a pirataria possa, a longo prazo, ser exterminada, ou pelo menos que haja uma diminuição significativa? Exterminar o ilícito, todos nós sabemos que é impossível. Né?
É uma utopia. Sempre, é uma utopia. Uma utopia. Sempre você vai ter ali o esperto querendo levar vantagem. O crime é algo que ocorre na sociedade como algo, enfim, de sempre, né? Sempre houve. Mas temos que diminuir sempre esse espaço. Toda atividade ilícita, todo crime tem que ter o seu espaço reduzido. Se você não reduzir esse espaço, ele vai ocupar e vai dominar, e aí fica muito difícil você retomar esse espaço. Isso já aconteceu especialmente, nós temos isso claro na cidade do Rio de Janeiro, né? As comunidades ali que são dominadas pelo crime organizado, pelos traficantes. Você não pode distribuir energia de forma lícita, porque não deixam, você não pode distribuir o gás, você não pode ter assinatura, TV por assinatura, porque o crime não deixa, ou seja, eles ocuparam aquele espaço. E é difícil retomar. Então nós não podemos deixar que o crime ocupe o espaço. Nós temos que reduzir o espaço da criminalidade para impor a lei. Todos têm que obedecer à lei, e este é um princípio que nós temos que resgatar sempre e valorizar sempre, para que tenhamos uma sociedade efetivamente justa, equânime e republicana. Bom, no dia 3 de dezembro, né, comemorado o Dia Nacional do Combate à Pirataria, haverá alguma ação, algo para reforçar essa data? Especialmente esse ano cai num sábado. Então nós vamos ter algumas atividades no dia 2, alguns seminários sendo realizados, o OAB de São Paulo, o OAB do Rio de Janeiro, com apoio e participação do CNCP, do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Crimes contra a Propriedade Intelectual, do Ministério da Justiça. Então é uma data que significa exatamente isso, valorizar esses princípios, defender esses princípios em benefício da sociedade. Acho que esse é o grande mote do Dia Nacional de Combate à Pirataria. Mostrar à sociedade a importância de termos uma ação crítica e de combate a estas práticas e defesa de direitos. Fundamentalmente é isso que nós precisamos enaltecer, e esse dia serve para essa reflexão. Se as pessoas quiserem saber mais informações, qual é o site que elas podem acessar do Fórum? Do Fórum é www.fncp.org.br, e com relação à ética concorrencial é o ético, www.etco.org.br. Ok, então. Bom, eu conversei com o Dr. Edson Vismoni, ele que é presidente do Ético e Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. Nós falamos a respeito, né, do combate à pirataria. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Se você quiser saber outras informações, cursos, palestras, é só acessar o nosso site da eadelta.com.br ou o portal da adpf.org.br. Até a próxima!